Vamos lá, vamos recapitular algumas coisas aqui até a gente chegar nesse momento onde eu vou destrinchar um pouco dos movimentos do Vasco no mercado e também trazer o raciocínio, porque no final das contas tá tudo interligado, tá tudo junto nesse bolo aí do Vasco da Gama. Vamos lá. O Vasco termina 2023 pela primeira vez em muitos anos, e até porque isso foi colocado desde 2023, que o Vasco teria uma nova cara na temporada passada. Foi o primeiro ano de SAF, onde a SAF realmente pôde fazer um investimento na janela de transferências. Alguns grandes jogadores foram trazidos, outros nem tanto, muito pelo contrário. E a gente já analisou o trabalho do Paulo Braxi muitas vezes aqui. Mas quando o Vasco termina o campeonato brasileiro, naquela situação de alívio que a gente trouxe aqui, conseguindo vencer o Bragantino, conseguindo sair, escapar de um rebaixamento praticamente iminente, pela primeira vez em muitos e muitos anos, o Vasco tinha uma espinha dorsal. Ele tinha um esqueleto. Ele tinha um elenco onde você encarava como um elenco mediano. Inclusive, esse elenco ele foi G7 de Campeonato Brasileiro sob a conduta aí do Ramon Dias e do Emiliano Dias. E que algumas peças elas precisariam chegar para o quê? Para você poder, dentro dessa espinha dorsal, começar a colocar um pouquinho de molho. Começar a colocar os membros, digamos assim. Qual era essa espinha dorsal do Vasco em 2023? Léo Jardim, Jair, Paulinho, Léo, Medel, o Maicon também foi muito importante. E aí você tinha mais à frente um Payet, você tinha um Gabriel Peck, você tinha um Verrete, até mesmo outros jogadores como o Lucas Piton, obviamente, que faz muito parte disso, e o Paulo Henrique, que terminou a temporada muito bem. Então, o que se necessitava, na minha humilde visão, e aí vocês podem comentar aí também no chat para participar junto comigo, naquele time que terminou 2023. Na minha humilde visão, um primeiro volante de qualidade, porque o Zé Gabriel termina bem a temporada 2023, mas claramente ele não era o jogador para ser de fato titular do Vasco da Gama naquela camisa 5, precisava desse cara, precisava desse grande jogador. E na minha humilde visão, um ponto esquerda. Porque quem fazia a posição de ponto esquerda era o Gabriel Peck. Muitas vezes, quando ele não jogava na direita, ele jogava na esquerda. E o próprio Payet também ocupou aquela posição no sistema do 4-3-3, que era o sistema utilizado pelo Ramon no final da última temporada. Além disso, faltava também mais um meio-campo de criatividade para poder dar um pouco mais de agressividade ao Vasco da Gama nessa criação. E aí você pode discutir aqui um lateral esquerdo, mais um zagueiro, ok. Aí a gente entra em 2024 e o que acontece com o Vasco da Gama? O Vasco da Gama se desfaz e também vende vários jogadores. Quem são eles? Vamos lá pensar nos movimentos que foram feitos na montagem desse elenco. Robson Bambu sai. Quem chega para o lugar do Robson Bambu? O Rojas. Por quê? Porque eles são dois jogadores que fazem uma função parecida. Não estou aqui nem discutindo qualidade. Estou discutindo função. Sai o Robson Bambu, entra o Rojas, tá? Faz a lateral direita, joga de zagueiro pelo lado direito. Era um pedido do Ramon Dias e ele chegou. Show. Aí você olha para a zaga. Era necessário trazer mais um zagueiro. Eu concordo com a vinda do João Vitor. Por quê? Porque o Maicon já tinha uma idade mais avançada, o Medel tem uma idade avançada, o Léo não era titular absoluto, então você precisava trazer mais um zagueiro, porque a temporada era longa. Trouxe o João Vitor. Ok. O primeiro volante, e a gente trouxe essa informação em primeira mão, que a comissão técnica queria e que a 777 aprovou, era o Cuéllar. O Cuéllar não veio. Infelizmente, o Cuéllar não foi liberado pelo clube árabe, apesar de querer jogar no Vasco da Gama. Ficou uma lacuna aí. Aí o que acontece? O Vasco vende o Marlon Gomes e o Vasco vende o Gabriel Peck. Dois jogadores que, teoricamente, eles eram titulares desse time. O Marlon, inclusive, se eu não me engano, se não me falha a memória, tenho quase certeza, 99% de certeza, o Marlon é titular no último jogo do Vasco da Gama contra o Red Bull Bragantino. E o Gabriel Peck era um jogador importantíssimo na temporada passada. O Marlon é vendido e o Peck é vendido. Quem vem para o lugar do Marlon? O Sforza.
O Sforza veio para o lugar do Marlon. Ok? Isso é informação. Quem vem para o lugar do Gabriel Peck? O Adson. Sai o Alex Teixeira e sai o Figueiredo. Quem chega para essas posições? Quem foram os jogadores contratados? O David para o lugar do Figueiredo. E apenas na última janela de transferências veio o Cleiton para a vaga do Alex Teixeira, ou melhor, para a vaga do Sebastian, digamos assim, que é esse centroavante. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? O que aconteceu então, de lá pra cá? Na minha visão, tá? Jair e Paulinho se machucaram. O Vasco, nessas posições em que já tinha jogadores, ele até fez uma reposição do Gabriel Peck com o Adson. Ele até fez uma reposição do Marlon Gomes em relação ao Sforza. Ele fez uma reposição do Bambu para o Rojas. Ele fez uma reposição do Figueiredo para o David. Chegou o Cleiton para a vaga do Sebastian. Só que, o que ficou claro e cristalino de tudo que a gente comentou aqui, até aqui agora? A espinha dorsal, ela até continuou. Só que o Vasco não contratou as deficiências e as carências que esse elenco pedia. Ele no máximo repôs. Só que quando se machucam Jair e Paulinho, a reposição não vem. Então um time que repôs saídas e que já tinha buracos e deficiências no elenco, quando se machucam Jair e Paulinho, o buraco fica maior ainda. Aí vamos tentar ser um pouco otimista. Pra mim essa janela é fraca, mas vamos tentar ser otimista e pensar que o Galdames chegou para a vaga do Jair. Quais são as lacunas que ainda tem nesse elenco do Vasco da Gama? A posição do Paulinho não teve reposição. O ponto esquerda, que o Gabriel Peck muitas vezes fazia aquele lado, e o Rossi entrava na direita, ou até mesmo o Serginho fazia aquele lado, e que a gente sabe que o Serginho não é jogador para poder ser titular do Vasco da Gama, ou para preencher alguma lacuna, a lacuna continuou. A lacuna do camisa 5, do volante, do primeiro volante para a vaga do Zé Gabriel, continuou. Então por que a gente fala que o elenco do Vasco é igual ou pior do que em 2023? Porque as deficiências, elas continuaram. O Vasco perdeu o Paulinho, não teve reposição. A reposição do Jair, apesar do Galdames ter entrado bem, o Jair é mais jogador do que o Galdames. É fato. Mas eu vou tentar ser um pouco aqui mais otimista e utilizar o Galdames como a reposição do Jair. Que foi uma indicação da 777. Não foi nem da diretoria do Vasco da Gama. Foi da 777. Tem a lacuna do Paulinho, tem a lacuna da ponta esquerda. Inclusive o Payet foi utilizado ali no começo da temporada e perceberam que o Payet não ia dar conta dali. Veio o David pro lugar do Figueiredo, teoricamente. E ele foi encarado como ponta esquerda, mas não é verdade. Ele não é ponta esquerda. Lembra muito bem aqui o Gobert Júnior, que o Orediano também saiu, mal ou bem, não participava tanto, mas era mais um jogador de ponta direita. Lacuna, deficiência. E a lacuna no meio campo. Então, quantas contratações o Vasco deveria ter feito e não fez? Pelo menos 3. Pelo menos 3.
Que são quais? Primeiro volante, jogador para reposição do Paulinho e um ponto esquerda. No mínimo. No mínimo. Porque eram deficiências desde o ano passado. Então, olhando e pensando e parando para analisar um pouco tudo que aconteceu de 2023 para 2024, o fato é, o elenco do Vasco não mudou. Ou ele piorou, ou ele continuou igual. Saíram vários jogadores e a gente não teve reposição. Se machucaram os jogadores e a gente não teve reposição. Então, quando a gente fala aqui que a janela do Alexandre Matos, que chegou no Vasco da Gama como mago, como cara que resolveria problemas, como cara que tem uma expertise de mercado, que ia dar um jeito, que ia se virar, que ia tirar um coelho da cartola, isso não aconteceu. Quando a gente fala que a janela não é fraca, não é porque a gente quer reclamar, não é porque a gente quer, é fraca a janela, esbraveja. Não. Vamos sentar e fazer uma análise? A análise é que o Vasco é igual ou pior do que o ano passado. Se você acha que é pior, eu vou concordar contigo. Eu vou concordar com você. Porque o fato é que a janela de transferências foi fraca. Foi fraca.